Passei 20 anos casado com uma sociopata que me agredia fisicamente, roubava nosso dinheiro e zombava de mim com as amigas. Quando encontrei centenas de conversas dela planejando minha destruição, toda a sua vida de mentiras desmoronou e ela acabou na prisão perdendo tudo. Minha esposa sofreu muito na infância e sempre tentei ser seu apoio, mas após anos de maus tratos e me sentir usado como saco de pancadas, começo a questionar se quero continuar nessa vida e ela se arrepende. Tenho 46 anos e sou casado com minha esposa, de 45, há mais de 20 anos. Temos 3 filhos adolescentes. Até pouco tempo atrás eu diria que tínhamos um casamento maravilhoso. Mas, olhando em retrospectiva, percebo que, por amor e obsessão, eu via tudo com lentes cor-de-rosa. Nos conhecemos na faculdade, por meio da melhor amiga dela, que estudava comigo. A infância da minha esposa foi difícil. A mãe era muito jovem quando a teve, nunca se casou com o pai biológico, que minha esposa só conheceu aos 30 anos, e até hoje, não mantém contato com a filha. Na adolescência, a mãe se casou com outro homem, também problemático, que já tinha filhos. Eles juntaram as famílias de forma caótica, em um ambiente hostil. Minha esposa sofreu inúmeras violências emocionais e físicas da mãe, ouviu que deveria ter sido abortada, foi empurrada de um carro em movimento, levou tapas e agressões. Apesar de ser inteligente, responsável, bonita e esforçada, nunca recebeu um elogio. Mais tarde, na faculdade, ainda foi vítima de abuso sexual. Naturalmente, isso deixou marcas profundas em sua saúde mental. Eu sempre amei e apoiei, inclusive incentivando e sustentando o processo de terapia. Não sou perfeito, mas sempre tentei ser um parceiro presente e carinhoso. Avançando para hoje, nosso casamento já ultrapassou 2 décadas, mas a convivência tem sido cada vez mais difícil. Minha esposa carrega muitos traumas e eu tenho suportado comportamentos abusivos. Estou começando a questionar se não estou cego pelo amor e se esse ambiente é realmente saudável para mim. Muitas vezes sinto que meu único papel é prover, financeiramente, emocionalmente, fisicamente como pai. Primeira agressão, há cerca de 5 anos, viajamos com amigos para a praia. Em uma noite, eu e meu amigo ficamos assistindo ao final de um jogo em um bar, enquanto nossas esposas levavam as crianças para tomar sorvete. Demoramos 20 a 30 minutos. Ao voltar, minha esposa surtou, acusando-me de tê-la abandonado, e me agrediu fisicamente pela primeira vez, socos e uma cadeira arremessada. Depois disso, a violência se repetiu e escalou. Houve até um episódio em que ela quebrou a porta do boxe do banheiro, me deixando preso lá dentro nu. Pior agressão, no fim de 2019, pouco antes do Natal, brigou com nossa filha por algo banal. Tentei acalmá-la no quarto, mas ela queria que eu me enfurecesse junto. Começou a me agredir repetidas vezes. Saí de lá com o nariz sangrando e um corte no rosto. Sou alto e forte, mas fiquei paralisado, com medo de reagir e ser acusado de agressão. No dia seguinte, precisei comparecer ao treino do time de basquete da minha filha com hematomas visíveis. Depois desse episódio, ameacei separação. Conversamos com os filhos, ela entrou em pânico e fizemos terapia de casal. Mas as sessões sempre giravam em torno dos problemas dela, nunca dos meus. Comentários cruéis, sempre tivemos vida sexual ativa. Ela sempre foi muito elogiada por mim. Eu, já mais velho, me senti inseguro e quis ouvir um elogio dela. Nessa ocasião, depois da intimidade, ela disse: "Como você é pequeno." Mais tarde admitiu que falou apenas para me ferir. Perguntei o que ela achava atraente em mim, e respondeu: "Nada." Pedi mais carinho, e ela disse: "Não, já sou uma boa esposa, não posso dar mais." Ciúmes e desconfiança, ela me acusa constantemente de traição, sem que eu jamais tenha dado motivos. Em viagens de trabalho, exigia chamadas de vídeo de madrugada para confirmar que eu estava sozinho. Uma vez, ligou tanto para o hotel que convenceu o gerente a bater na minha porta às 2 da manhã. Sempre foi extremamente ciumenta, a ponto de eu cortar amizades femininas. Com despedidas de solteiro, foi ainda pior, eu era obrigado a manter contato constante, ser inspecionado ao voltar, cheiravam minhas roupas. Mais tarde descobri que ela mesma havia ido a despedidas com strippers, apesar de sempre negar. Quando confrontei, ela mentiu, manipulou e até envolveu amigas na mentira. Perdi a confiança. Reflexão, passei a me perguntar: será que algum dia fui realmente amado? Minha esposa é capaz de amar? Já me traiu? Ou sou apenas um tolo apaixonado? Edição: a violência física parou há 5 anos, depois de terapia focada em controle de raiva. Mas os ciúmes, a manipulação e as mentiras continuaram. Atualização: em fevereiro,
pedi separação de 2 meses. Nossos filhos não souberam, fingimos viagens de trabalho. Para reconciliar, coloquei condições, que ela liderasse a busca por terapeuta, contasse todo o histórico de abusos e revelasse qualquer situação suspeita com outros homens. Ela demorou meses. Em junho, ameacei sair de novo. Então, em sessão com a terapeuta, confessou que realmente esteve em uma despedida de solteira com os strippers, embora diga que não fez nada, que, em 2016, saía com uma amiga e um ex-atleta famoso. Um dos amigos desse atleta assediava, abraços, beijos forçados, nudes, presentes íntimos. Ela diz que nunca quis, mas nunca disse não. Gostava da atenção e queria ajudar a amiga. Fiquei devastado. Para piorar, depois ela compartilhou essa história com várias amigas, mas não comigo diretamente. Senti-me humilhado. Hoje, estamos separados. Já procurei advogado. Meus filhos estão furiosos comigo, pois acreditam que eu estou abandonando a família. Conclusão: amem e respeitem seus parceiros. Eu adorei minha esposa, ainda adoro, mas não foi suficiente. Atualização 2 em fevereiro, insisti na separação de 2 meses. Contamos aos filhos que eu estava viajando a trabalho. Fizemos nova terapia de casal, conduzida por ela, como eu havia exigido. Ela admitiu que os abusos físicos aconteceram sobretudo entre 2016 e 2018, quando se ressentia de mim por ter recebido elogios profissionais enquanto ela se sentia esquecida. Reconheceu isso também diante dos filhos. Achei que estávamos progredindo. Mas a história da despedida de solteira continuava mal explicada. Em junho, ameacei sair novamente. Ela reagiu com mais maturidade, até tivemos encontros românticos durante esse período. Finalmente, pediu que eu fosse a uma sessão para uma confissão terapêutica. Lá, revelou que a despedida de solteira teve 2 partes, uma mais leve e outra em hotel, com os strippers nus. Disse que não fez nada, mas admitiu a mentira. E foi além, contou sobre o envolvimento indireto com o grupo do ex-atleta, quando um dos amigos a assediava constantemente. Disse que não o incentivou, mas também não o rejeitou, e que gostava da atenção. Após a sessão, recebi mensagens de várias amigas dela confirmando sua versão. Inclusive da amiga ligada ao atleta, que disse que minha esposa estava apenas tomando uma pelo time. Mais uma vez, percebi que minha esposa conseguiu compartilhar tudo isso com outras pessoas, mas não diretamente comigo. Sempre com intermediação ou manipulação. Depois de tudo que aconteceu, pensei que o pior já havia passado. Que ingênuo eu fui. A separação durou apenas 3 semanas antes que ela começasse a campanha mais suja que eu já vi na minha vida. Primeiro foram os filhos. Ela contou para eles uma versão completamente distorcida da nossa história, pintando-me como um monstro que estava abandonando a família por caprichos. Disse que eu estava tendo um caso, algo que jamais aconteceu em mais de 20 anos de casamento. Meus próprios filhos começaram a me olhar com desprezo. Minha filha mais velha, de 17 anos, chegou ao ponto de cuspir na minha cara quando fui buscá-los para o fim de semana. Mas isso era só o começo. Ela começou a espalhar mentiras para toda a nossa rede social. Contou para os vizinhos que eu era violento, que ela vivia com medo. Ironicamente, ela estava descrevendo exatamente o que eu vivia há anos. As mesmas pessoas que me cumprimentavam na rua passaram a me evitar. Recebi olhares de julgamento no supermercado, no trabalho, em todo lugar. A gota d'água veio quando descobri que ela havia hackeado minhas redes sociais e estava fingindo ser eu, enviando mensagens inadequadas para colegas de trabalho femininas. Mensagens que poderiam destruir minha carreira. Quando confrontei, ela negou tudo, obviamente. Sempre a mesma ladainha, e eu estava paranoico, inventando coisas, tentando culpá-la pelos meus próprios problemas. O advogado me alertou que ela estava construindo um caso de alienação parental e difamação contra mim. Aparentemente, havia contratado um investigador particular, com meu dinheiro, já que ainda não tínhamos separado oficialmente os bens, para me seguir. Tentando encontrar qualquer coisa que pudesse usar contra mim no processo de divórcio. Descobri isso da pior forma possível. Estava saindo de um café com meu irmão, conversando sobre como estava lidando com toda essa situação, quando notei um homem nos fotografando. Quando o confrontei, ele admitiu que estava sendo pago pela minha esposa para documentar meu comportamento. Meu próprio irmão ficou tão revoltado que quase partiu para cima do cara. Mas o que mais me destruiu foi descobrir a verdade sobre aquela história do atleta. Lembram que ela disse que não fez nada, mas gostava da atenção? Mentira. Mentira descarada. Uma das amigas dela,
que aparentemente tinha consciência pesada, me procurou e contou tudo. Minha esposa não apenas incentivou o assédio, ela retribuiu. Trocaram nudes por meses. Ela saía escondido para encontrar esse cara enquanto eu trabalhava como um condenado para sustentar a família. E o pior, isso aconteceu bem no período em que ela mais me agredia fisicamente. Ela estava literalmente descontando em mim a frustração de ter que manter as aparências de esposa fiel. A amiga me mostrou as conversas que minha esposa tinha com ela na época. Elas riam da minha cara. Riam de como eu era trouxa, cego, patético. Ela chegou a escrever que tinha nojo de mim, que só ficava comigo por causa da estabilidade financeira e que estava se divertindo um pouco com o outro. Quando confrontei ela com essas evidências, esperava pelo menos um pedido de desculpas, algum sinal de remorso. Mas não. Ela me acusou de invadir sua privacidade, de persegui-la. Disse que eu estava obcecado em destruir ela e que tudo isso era no passado. Quando eu perguntei se havia mais coisas que eu não sabia, ela me olhou nos olhos e disse: "Você não consegue nem imaginar." Essa frase me assombra até hoje. O que mais ela escondeu de mim durante todos esses anos? Quantas outras vezes fui traído, humilhado, enganado enquanto eu acreditava que estava em um casamento amoroso? O processo de divórcio virou um inferno. Ela contratou o advogado mais agressivo da cidade, novamente, com meu dinheiro, e está tentando ficar com tudo, a casa, a custódia total dos filhos, pensão alimentícia. Está alegando que precisa de proteção contra mim, baseado nas próprias agressões que ela cometeu, mas agora dizendo que fui eu quem a agredi. Meus filhos acreditam nela. É doloroso demais pensar nisso, mas meus próprios filhos acham que o pai deles é um monstro. Eles se recusam a falar comigo. Quando tento ligar, desligam. Quando apareço na escola deles, eles saem correndo. Ela conseguiu destruir completamente o relacionamento que eu tinha com as pessoas mais importantes da minha vida. E sabe o que é o mais revoltante de tudo? Ela ainda tem a audácia de me mandar mensagens dizendo que ainda podemos resolver isso, que a família pode voltar a ser feliz, que ela aprendeu com os erros. Mas sempre com uma condição, e eu preciso aceitar que também errei, assumir minha parte na destruição do casamento, e perdoar e esquecer tudo o que ela fez. É como se 20 anos da minha vida tivessem sido uma grande mentira. Como se eu tivesse sido casado com uma estranha que passava os dias planejando formas de me usar, me manipular e me humilhar. E agora que decidi que não aguento mais, que mereço uma vida melhor, ela quer me destruir completamente antes de me deixar ir. Às vezes me pergunto se não deveria ter ficado quieto, engolido tudo, mantido a família unida. Pelo menos meus filhos ainda me respeitariam. Pelo menos eu ainda teria alguma dignidade perante a comunidade. Mas então eu lembro de como me sentia naquela casa, como um fantasma, um provedor invisível, um saco de pancadas emocional e físico. Não, eu não posso voltar para aquilo. Mesmo que isso signifique perder tudo, mesmo que signifique morrer sozinho, eu não posso voltar para uma vida onde sou tratado como lixo por alguém que deveria me amar. O que me deixa mais revoltado é perceber como ela sempre foi uma atriz consumada. Agora que estou vendo tudo de fora, consigo identificar os padrões que nunca enxerguei antes. Cada lágrima era calculada, cada pedido de desculpas era estratégico, cada momento de vulnerabilidade era uma manipulação para me manter na linha. Lembro de uma vez, há uns 3 anos, quando ela teve uma crise no meio da madrugada. Acordou chorando, dizendo que tinha tido um pesadelo com a infância dela, que se sentia perdida e que tinha medo de me perder. Eu a consolei por horas. Prometi que sempre estaria ali, que nunca a abandonaria. No dia seguinte, descobri que ela havia apagado mensagens suspeitas do celular dela enquanto eu dormia. A crise foi apenas uma cortina de fumaça. Mas agora a máscara caiu completamente. Semana passada, ela apareceu no meu apartamento. Sim, ela tem as chaves porque tecnicamente ainda somos casados, e encontrou uma garrafa de vinho na pia. Era um vinho que meu irmão tinha trazido quando veio me visitar. Ela começou a gritar que eu estava festejando a destruição da família, que estava comemorando ter abandonado meus filhos. Quando tentei explicar, ela me interrompeu e disse algo que me gelou o sangue: "Você acha que vai ser feliz? Você acha que vai conseguir seguir em frente? Eu vou garantir que você lembre de mim para sempre." A forma como ela disse isso, com aquele sorriso frio que eu conhecia bem, me fez perceber que estava lidando com alguém muito mais perigoso do que eu imaginava. Na semana seguinte, meu chefe me chamou para uma conversa. Aparentemente, alguém havia ligado para o RH da empresa alegando que eu estava assediando funcionárias. Tive que explicar toda a situação do meu divórcio, mostrar as evidências de que minha esposa estava me perseguindo,
passar pela humilhação de ver colegas me olharem com suspeita. Felizmente, meu chefe me conhece há anos e não acreditou nas acusações, mas a semente da dúvida foi plantada. E não parou por aí. Ela ligou para minha mãe, de 72 anos, e contou que eu estava usando drogas, que tinha me tornado violento, que ela estava preocupada com minha saúde mental. Minha mãe ligou para mim em pânico, chorando, implorando para eu procurar ajuda. Tive que sentar com a mulher que me criou e explicar que sua nora, que ela tratava como filha há mais de 2 décadas, estava mentindo deliberadamente para me prejudicar. O pior foi ver a decepção nos olhos da minha mãe. Não comigo, mas com a mulher que ela amava como filha. Minha mãe disse algo que me partiu o coração: filho, eu sempre soube que ela tinha problemas, mas nunca imaginei que fosse capaz de uma crueldade dessas. Você perdoou demais, amou demais. Mas eu ainda não tinha visto nada. Ela escalou para um nível que eu jamais imaginei que fosse possível. Descobri que ela estava contando para as mães dos amigos dos nossos filhos que eu havia tentado algo com uma das amigas da nossa filha mais nova. É mentira, obviamente, mas o estrago está feito. Agora minha filha não pode mais receber amigas em casa quando está comigo, as próprias crianças repetem o que ouviram dos pais. Quando confrontei ela sobre isso, ela me olhou com aquela expressão vazia que eu conhecia bem e disse: prove que é mentira. Como se a palavra de alguém contra mim não fosse suficiente para destruir minha reputação, meu relacionamento com meus filhos, minha vida inteira. O advogado me disse que esse tipo de acusação, mesmo sendo falsa, poderia afetar seriamente o processo de custódia. Ela sabe disso. Ela está usando a arma mais suja possível, na proteção instintiva que as pessoas sentem por crianças. É genial e diabólico ao mesmo tempo. Comecei a entender que durante todos esses anos, eu não estava casado com alguém que tinha traumas e precisava de ajuda. Estava casado com alguém que usava os traumas como desculpa para ser cruel, manipuladora e abusiva. A diferença é sutil, mas fundamental. Uma pessoa traumatizada tenta se curar, aceita ajuda, reconhece quando machuca outros. Minha esposa usava os traumas como carta branca para fazer o que quisesse. Você sabe como foi minha infância? Era desculpa para tudo, para me bater, para me trair emocionalmente, para mentir, para me humilhar. E eu, como um idiota apaixonado, sempre engoli. Sempre relevei. Sempre perdoei. Sempre acreditei que da próxima vez seria diferente, que ela estava progredindo, que nosso amor era forte o suficiente para superar qualquer coisa. Agora estou pagando o preço de ter sido complacente demais por tempo demais. Ela teve 2 décadas para aperfeiçoar suas técnicas de manipulação, para mapear exatamente onde doía mais, para construir uma rede de pessoas que acreditariam nela quando chegasse a hora de me destruir. E sabe qual é a parte mais doentia de tudo isso? Às vezes, ela ainda me manda mensagens carinhosas. Lembra daquela vez que fomos para a praia e você disse que me amaria para sempre? Nossos filhos sentem sua falta do pai que você era. Eu ainda tenho esperança de que possamos ser uma família novamente. É como se ela tivesse múltiplas personalidades. Uma hora está tentando me destruir, na outra está tentando me seduzir para voltar. E eu sei que se eu voltasse, se eu fosse fraco o suficiente para acreditar que dessa vez seria diferente, em algumas semanas estaríamos exatamente no mesmo lugar de antes. A verdade é que ela não mudou nada. Ela apenas aprendeu novas formas de me machucar. O que descobri na semana passada me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre minha própria vida. Estava organizando uns documentos antigos para o advogado quando encontrei um pendrive que nem lembrava que existia. Tinha fotos e vídeos de família dos últimos anos, coisas que ela mesma havia colocado lá. Entre os arquivos, havia uma pasta com nome codificado que me chamou a atenção. Quando abri, encontrei conversas impressas do WhatsApp dela com amigas, indo muito mais para trás do que eu imaginava. Conversas de 2012, 2013, bem no início das nossas crises mais sérias. E ali estava tudo documentado. Ela não só planejava me trair há mais de 10 anos, como discutia abertamente com as amigas as melhores formas de manter o idiota na linha, as palavras eram exatamente essas. Uma das conversas me deixou enjoado, e ela descrevia em detalhes como fingia crises de ansiedade para me manipular quando eu começava a desconfiar de algo. É só começar a chorar e falar da minha infância que ele derrete, escreveu para uma amiga. Ontem ele quase descobriu sobre o Carlos, mas eu fiz aquela cena no banheiro dizendo que queria me matar e pronto, ele esqueceu de tudo e ficou me consolando a noite toda. Carlos. Esse nome aparecia várias vezes nas conversas, sempre de forma íntima. Não era o atleta que ela havia confessado na terapia. Era outro.
Alguém que ela conhecia do trabalho e com quem aparentemente teve um caso que durou mais de 2 anos, justamente no período em que eu mais me dediquei a ela, quando ela estava passando por uma fase difícil e eu assumia mais responsabilidades em casa para que ela pudesse se encontrar. Nas conversas, ela zoava da minha preocupação, imitava coisas que eu falava, compartilhava detalhes íntimos da nossa relação como se fossem piadas. Hoje ele me trouxe café na cama e disse que me amava. Quase vomitei, dizia uma mensagem. Se ele soubesse que ontem eu estava gemendo o nome do Carlos na mesma cama. Tive que parar de ler várias vezes. Era como se estivessem falando de um estranho, não de mim. Um estranho patético, cego, que servia apenas para pagar as contas enquanto ela se divertia por aí. Mas o que me deixou realmente abalado foi perceber as datas. Muitas dessas conversas eram de momentos que eu lembrava como sendo felizes na nossa relação. Nossa lua de mel tardia em 2013, que fizemos para reacender a chama, ela estava trocando mensagens com Carlos antes, durante e depois da viagem. O aniversário de casamento de 2014, quando ela me deu aquele presente especial e disse que eu era o amor da vida dela, no mesmo dia, ela escreveu para uma amiga que estava contando os dias para se livrar dessa farsa. E teve uma conversa que me fez entender a extensão da humilhação que eu sofri todos esses anos. Era de dezembro de 2015, logo depois daquele Natal em que ela me agrediu e deixou meu rosto todo machucado. Eu lembro que na época fiquei confuso porque ela não demonstrava remorso algum, apenas ficava brava comigo por estar fazendo drama. Nas mensagens, ela contava para as amigas como havia sido satisfatório me bater, que finalmente tinha colocado o babaca no lugar dele. Dizia que eu mereceu cada soco porque tinha ousado defendê-la quando ela estava gritando com nossa filha. A amiga respondia perguntando se ela não tinha medo de eu revidar, e ela escreveu: "E esse frouxo? Jamais. Ele tem muito medo de perder a família perfeita que ele tanto idolatra. Posso fazer o que quiser com ele." Ler isso foi como levar um soco no estômago. Durante todos esses anos, eu achei que ela me agredia em momentos de surto, de descontrole emocional causado pelos traumas. Mas não. Era calculado. Era proposital. Ela sabia exatamente o que estava fazendo e sentia prazer nisso. Pior ainda, nas conversas seguintes, ela descrevia como eu havia ficado mansinho depois das agressões, como eu estava mais atencioso, mais carinhoso, como se estivesse tentando reconquistá-la. E ela ria disso. Literalmente ria do fato de que me bater havia me tornado um marido mais dedicado. "É incrível como o homem funciona", escreveu. "Quanto pior eu trato, mais ele se esforça. Deveria ter descoberto isso antes." Foi então que a ficha caiu completamente. Todos aqueles anos em que eu achei que estava salvando nosso casamento com amor, paciência e dedicação, na verdade eu estava apenas alimentando um ciclo de abuso. Cada vez que eu perdoava, cada vez que eu tentava ser melhor, cada vez que eu relevava uma humilhação, ela interpretava como sinal verde para escalar ainda mais. O pendrive tinha mais de 200 conversas impressas, organizadas cronologicamente. Era como um diário da sociopatia dela, documentando ano após ano como ela havia orquestrado a destruição da minha dignidade enquanto eu achava que estava lutando por nosso amor. E tem uma coisa que me deixa particularmente nauseado: em várias conversas, ela compartilhava fotos minhas sem eu saber. Fotos dormindo, no banho, me arrumando para o trabalho. Ela e as amigas comentavam sobre meu corpo, faziam piadas sobre minha aparência, especulavam sobre minha performance sexual. Era como se eu fosse um objeto, uma coisa da qual ela era dona e podia dispor como quisesse. Uma das amigas chegou a sugerir que ela estava indo longe demais, que eu não merecia tudo isso. A resposta dela foi: ele escolheu ficar. Ninguém mandou ser tão desesperado por uma família feliz. Se ele aguenta, problema dele. Agora eu entendo por que ela nunca demonstrava remorso genuíno. Por que as terapias nunca funcionavam. Porque ela sempre encontrava uma forma de justificar seus comportamentos ou jogar a culpa em mim. Não era falta de autoconhecimento ou dificuldade para lidar com os traumas. Era maldade pura e simples. O advogado ficou em silêncio por quase 5 minutos depois que mostrei as conversas impressas. Ele é um homem experiente, deve ter visto de tudo em décadas de carreira, mas até ele ficou chocado com o nível de premeditação e crueldade documentado ali. Em 40 anos de profissão, nunca vi algo tão sistemático, ele disse, folheando as páginas. Isso não é só traição ou abuso doméstico comum. É uma campanha de destruição psicológica que durou décadas. Mas quando perguntei se isso mudaria algo no processo de divórcio, a resposta me frustrou profundamente.
Aparentemente, grande parte desse material não pode ser usado legalmente porque foi obtido sem consentimento. E mesmo que pudesse, ela poderia alegar que eram desabafos entre amigas, não necessariamente a verdade. O sistema judiciário brasileiro ainda está décadas atrasado em relação ao abuso psicológico, ele explicou. Se fosse agressão física documentada, seria diferente. Mas manipulação emocional, gaslighting, abuso psicológico. Isso ainda é visto como problemas conjugais normais. Enquanto isso, ela continuava sua campanha de destruição com uma eficiência assustadora. Na escola dos nossos filhos, ela havia se tornado a mãe corajosa que escapou de um casamento abusivo. Participava ativamente do conselho de pais, organizava eventos, se posicionava como exemplo de superação. E eu? Eu era o ex-marido problemático que não aceita o fim do relacionamento. A diretora da escola me chamou para uma conversa preventiva. Com toda a delicadeza possível, me informou que algumas famílias haviam expressado preocupações sobre minha presença nos eventos escolares. Não era uma proibição, mas uma sugestão para eu dar um tempo até que as coisas se acalmassem. Meus próprios filhos estavam sendo usados como armas contra mim. Nossa filha mais nova, de 13 anos, que sempre foi Daddy's Little Girl, agora me olhava com medo genuíno. Quando tentei abraçá-la na última visita permitida pelo juiz, ela se encolheu e disse: "E mamãe disse que você pode me machucar se eu ficar muito perto." Descobri que ela estava gravando minhas conversas com os filhos no celular escondido na mochila deles. Qualquer coisa que eu dissesse era editada, tirada de contexto e usada como prova do meu comportamento inadequado. Uma vez, comentei que estava triste por eles acreditarem em mentiras sobre mim. Na gravação que ela apresentou ao advogado dela, isso virou: "Ele tenta manipular as crianças contra a mãe." Mas foi quando descobri o que ela andava fazendo com nossas finanças que percebi o quão profundo ia o buraco. Durante todos esses anos, eu assumia que ela cuidava das contas domésticas porque tinha mais tempo e era mais organizada. Na verdade, ela estava sistematicamente desviando dinheiro para contas que eu nem sabia que existiam. O contador que contratei encontrou movimentações suspeitas indo muito além do que eu imaginava. Ela não só havia aberto contas em seu nome usando meu CPF como avalista, como também havia feito empréstimos e financiamentos sem meu conhecimento. Quando questionei, ela disse que tudo era para a família, para emergências, que eu estava sendo paranoico e controlador por querer saber onde estava meu próprio dinheiro. Descobri que nos últimos 5 anos, ela desviou mais de R$ 400 mil. Dinheiro que deveria ter ido para a educação dos nossos filhos, para a aposentadoria, para a reserva de emergência da família. Dinheiro que ela usou para financiar seus casos extraconjugais, hotéis, presentes, viagens que eu achava que eram com as amigas. Quando confrontei ela com os extratos bancários, ela não negou. Apenas disse que merecia aquele dinheiro depois de tudo que aguentou durante o casamento. Que eu deveria ser grato por ela não ter pedido mais. Que se eu continuasse fazendo escândalo, ela ia garantir que eu perdesse tudo no divórcio mesmo. "Você acha que alguém vai acreditar em você?" ela disse, com aquele sorriso frio. "Quem você pensa que é?" Eu passei 20 anos construindo minha reputação nesta cidade. Todo mundo me conhece como a esposa dedicada que aguentou um marido difícil. Todo mundo sabe que você é instável, controlador, que tem problemas com raiva. E ela estava certa. Durante todos esses anos em que ela construía sua imagem pública de mulher forte e sofrida, eu estava trabalhando tanto para sustentar a família que praticamente não tinha vida social. Ela conhecia a metade da cidade. Eu mal conhecia os vizinhos. Ela havia plantado sementes de dúvida sobre meu caráter anos antes de eu sequer imaginar que nosso casamento tinha problemas. Comentários casuais em reuniões sociais sobre como eu era estressado, difícil de lidar em casa, como ela tinha que andar na ponta dos pés para não me irritar. Tudo mentira, mas dito de forma tão sutil que as pessoas absorviam sem questionar. Agora, quando eu tentava contar minha versão dos fatos, soava como desculpas de um homem que não aceita ter sido rejeitado. "Você sabe como é divórcio", as pessoas diziam. Todo mundo tem sua versão da história. Como se tortura psicológica de 2 décadas fosse questão de perspectiva. O que mais me revolta é que ela conseguiu transformar nossa história de amor em uma narrativa onde eu sou o vilão. Todas as vezes que eu a consolei durante crises de ansiedade se tornaram: ele me controlava emocionalmente. Todas as vezes que eu trabalhei horas extras para que ela pudesse se encontrar, viraram: ele me negligenciava. Todas as vezes que eu perdoei suas traições e agressões se transformaram em: ele era obsessivo e não me deixava em paz. E o pior de tudo, e meus próprios filhos acreditam nessa versão.
Eles acham sinceramente que cresceram em uma casa onde o pai era o problema e a mãe era a vítima. Todas as memórias que eu tenho de momentos felizes em família agora me parecem suspeitas. Será que eles também eram falsos? Será que ela estava apenas representando para as crianças não perceberem? Às vezes eu me pergunto se estou enlouquecendo. Se talvez eu tenha interpretado tudo errado, se talvez eu realmente seja um monstro que ela diz que sou. Mas então eu olho para aquelas conversas impressas, leio novamente as crueldades que ela escrevia sobre mim, e lembro que não estou imaginando nada. Estou vivendo as consequências de ter amado alguém incapaz de amar de volta. A situação tomou um rumo que jamais imaginei possível. Semana passada, recebi uma ligação da polícia. Alguém havia feito uma denúncia anônima dizendo que eu estava perseguindo minha ex-esposa, que estava rondando a casa e fazendo ameaças. Tive que ir à delegacia prestar depoimentos, explicar pela enésima vez toda a situação do divórcio. O delegado foi compreensivo quando mostrei as evidências de que ela é quem estava me perseguindo, mas me alertou que denúncias desse tipo podem escalar rapidamente. Me aconselhou a evitar qualquer contato com ela que não fosse estritamente necessário para o processo legal. 2 horas depois de sair da delegacia, ela me mandou um vídeo por WhatsApp. Era ela chorando, com o rosto inchado, dizendo que não aguentava mais viver com medo, que eu estava destruindo ela psicologicamente. O vídeo parecia ter sido gravado propositalmente para parecer uma prova de abuso psicológico. Quando mostrei o vídeo para meu advogado, ele balançou a cabeça com um misto de admiração e horror. Ela é boa, disse. Muito boa. Isso aqui parece trabalho de profissional. E talvez seja mesmo. Descobri que ela estava frequentando um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica há mais de um ano, muito antes de nossa separação se tornar oficial. Aparentemente, ela estava se preparando para esse momento há muito tempo, construindo uma rede de apoio que confirmaria sua versão dos fatos quando chegasse a hora. O que mais me apavora é perceber como ela estudou cada movimento. Nas conversas antigas que encontrei, há referências a ela pesquisando sobre gaslighting, abuso narcísico, síndrome de alienação parental. Não para se curar ou entender melhor seus próprios traumas, mas para aprender as técnicas e depois me acusar de usá-las contra ela. É como se ela tivesse feito um curso intensivo de manipulação psicológica e depois invertido tudo, me colocando no papel do abusador. Cada técnica que ela usou contra mim durante anos agora é listada como algo que eu fazia com ela. O grupo de apoio que ela frequenta aparentemente a ensinou a documentar evidências do abuso. Só que as evidências são todas fabricadas ou distorcidas. Prints de conversas editados, áudios cortados, fotos tiradas de contexto. Ela criou um dossiê inteiro de provas do meu comportamento abusivo que seria convincente para qualquer pessoa que não conhecesse a verdade. Mas foi ontem que ela cruzou uma linha que eu nunca imaginei que alguém fosse capaz de cruzar. Nosso filho mais novo, de 15 anos, apareceu na minha porta às 2 da manhã, chorando desesperadamente. Ele tinha fugido de casa depois de ouvir uma conversa telefônica da mãe com uma das amigas. Pai, ela estava rindo, ele me disse entre soluços. Estava contando como conseguiu que a psicóloga acreditasse que você batia nela. Estava rindo da sua cara, dizendo como você era idiota por ainda tentar provar sua inocência. Meu filho havia gravado parte da conversa no celular. A qualidade do áudio não estava perfeita, mas dava para entender claramente ela debochando da situação, planejando o próximo movimento para acabar de destruir comigo. Em um momento, ela diz: o melhor de tudo é que quanto mais ele se defende, mais culpado ele parece. É como se ele estivesse cavando a própria cova. Ver meu filho descobrir quem a mãe dele realmente é foi uma das coisas mais dolorosas da minha vida. Durante 15 anos, ele viu ela como uma mãe carinhosa, uma mulher forte que superou adversidades. Descobrir que tudo era uma fachada, que ela era capaz de destruir a própria família por prazer sádico, quebrou alguma coisa dentro dele. Pai, eu sinto muito, ele repetia. Eu acreditei nela. Eu pensei que você era o problema. Como ela consegue mentir assim? Como ela consegue chorar de verdade quando está mentindo? Não soube o que responder. Como explicar para um adolescente que há pessoas no mundo capazes de simular emoções com perfeição? Que há pessoas que sentem prazer em causar dor nos outros? Que às vezes a pessoa que deveria nos proteger é justamente a que mais nos machuca? Agora ele está comigo, recusando-se a voltar para a casa da mãe. Ela já acionou o advogado alegando que eu sequestrei nosso filho, que estou manipulando uma criança contra a mãe. O juiz marcou uma audiência para amanhã para decidir onde ele deve ficar enquanto o processo de custódia corre.
Mas o mais perturbador é que mesmo depois de ser desmascarada pelo próprio filho, ela não demonstra remorso algum. Quando ele ligou para ela dizendo que sabia da verdade, que havia gravado a conversa, ela simplesmente disse: "E daí? Quem vai acreditar em você? Todo mundo sabe que seu pai é um manipulador. Provavelmente forçou você a gravar isso." É como se ela fosse incapaz de processar que foi pega mentindo. Na cabeça dela, sempre há uma justificativa, sempre há uma forma de inverter a situação e se fazer de vítima. Mesmo confrontada com evidências irrefutáveis da própria maldade, ela encontra uma maneira de se posicionar como uma pessoa prejudicada. Meu filho me perguntou se ela sempre foi assim, se eu sabia que ela era falsa desde o começo. Tive que ser honesto, e durante muito tempo, eu também acreditei na versão que ela queria que eu acreditasse. A diferença é que eu amava a pessoa que eu pensava que ela era. Ela, pelo contrário, sempre soube exatamente quem eu era e escolheu me destruir mesmo assim. Ontem à noite, depois que ele dormiu no meu sofá, fiquei pensando em quantas outras famílias ela pode ter destruído ao longo da vida. Nas amigas que ela manipulou para mentir por ela, nos relacionamentos que ela sabotou por inveja, nas pessoas que ela humilhou apenas por diversão. E me pergunto, em quantos outros homens como eu existem por aí? Homens que passaram décadas sendo torturados psicologicamente por mulheres que fingiam amá-los? Homens que perderam tudo, filhos, casa, reputação, dignidade, porque escolheram amar alguém incapaz de sentir amor genuíno? A verdade é que estou começando a perceber que nunca conheci minha esposa de verdade. Durante 20 anos, fui casado com uma personagem que ela interpretou para mim. A mulher real, a que escrevia aquelas mensagens cruéis para as amigas, a que planejava minha destruição há anos, essa eu nunca conheci. E agora que conheço, não sei se algum dia vou conseguir confiar em outra pessoa novamente. A audiência de ontem foi um espetáculo de manipulação que eu jamais esquecerei. Ela chegou ao fórum vestida de forma impecável, mais discreta, a roupa certa para parecer uma mãe sofrida mais digna. Cabelo preso, maquiagem sutil que ainda assim destacava uma suposta palidez de quem não está conseguindo dormir direito. Quando o juiz perguntou sobre a gravação que nosso filho fez, ela suspirou fundo e começou uma performance que merecia um Oscar. Meritíssimo, essa gravação é a prova de como meu ex-marido está manipulando nosso filho contra mim. Ele forçou a criança a gravar uma conversa privada, tirada de contexto, para me prejudicar no processo. Ela explicou que estava desabafando com uma amiga sobre a dor de ver o pai das crianças se tornando uma pessoa que ela não reconhecia. Que quando mencionou destruição, estava se referindo ao quanto eu estava me destruindo com minha obsessão em encontrar defeitos nela. Que o riso que nosso filho ouviu era na verdade riso nervoso, uma forma de ela lidar com o trauma de estar sendo perseguida pelo ex-marido. O pior é que ela conseguiu derramar algumas lágrimas genuínas enquanto falava. Não sei se ela realmente sente alguma coisa ou se é apenas muito boa em simular, mas o efeito foi devastador. Até eu, sabendo de toda a verdade, me peguei pensando se ela não estava realmente sofrendo. Nosso filho estava na sala, obrigado por Leia estar presente para que o juiz pudesse ouvir sua versão. Quando chegou a vez dele falar, ela olhou com uma expressão de profunda decepção materna, não raiva, mas aquela tristeza que só uma mãe traída pelo próprio filho poderia demonstrar. Filho, ela disse com a voz embargada, eu sei que seu pai te convenceu de que eu sou uma pessoa má. Mas você me conhece há 15 anos. Você sabe que tudo o que eu sempre fiz foi por amor à nossa família. Por favor, não deixe que ele coloque você contra mim. Por um momento, vi nosso filho vacilar. Durante 15 anos, ele viu essa mulher como sua mãe amorosa. Ver ela ali, aparentemente sofrendo por causa dele, mexeu com seus sentimentos de uma forma que as evidências racionais não conseguiam competir. Mas então ele respirou fundo e disse algo que me encheu de orgulho e terror ao mesmo tempo: mãe, eu te amo, mas eu ouvi o que você disse. Não foi desabafo, não foi riso nervoso. Você estava debochando do papai, planejando como machucar ele ainda mais. E eu sei que não é a primeira vez. Ela tentou interrompê-lo, mas o juiz pediu silêncio. Nosso filho continuou: Meritíssimo, eu sempre pensei que meu pai era o problema em casa. Minha mãe sempre dizia que ele era estressado, que tinha problema de raiva, que ela tentava proteger a gente dele. Mas eu nunca vi meu pai gritar com ninguém. Quem gritava era ela. Quem quebrava coisas era ela. Quem batia era ela. O advogado dela se levantou para protestar, alegando que uma criança estava sendo coagida a mentir contra a própria mãe. Mas nosso filho não parou, e eu vi ela jogar um prato no rosto do meu pai quando eu tinha 12 anos. Vi ela empurrar ele escada abaixo. Vi ela chutar ele quando ele estava no chão.
E depois ela me dizia que tinha sido ele quem tinha feito isso com ela. A máscara dela começou a cair ali mesmo, na frente do juiz. A expressão de mãe sofrida foi sendo substituída por algo mais frio, mais calculado. Quando nosso filho terminou de falar, ela olhou de uma forma que me gelou o sangue, como se ele tivesse se tornado um inimigo a ser eliminado, não mais um filho a ser protegido. O juiz decidiu que nosso filho pode ficar comigo temporariamente. Mas deixou claro que a situação seria reavaliada. Ela saiu do fórum sem olhar para trás, sem tentar consolar o filho que acabará de perdê-la, sem demonstrar qualquer emoção materna natural. 2 horas depois, nossos outros 2 filhos apareceram na minha porta. Ela havia contado a eles que o irmão mais novo estava doente mental, que eu havia lavado a cabeça dele para inventar mentiras sobre ela. Disse que qualquer um dos filhos que traísse a família seria cortado da herança e nunca mais poderia voltar para casa. Nossa filha mais velha, de 17 anos, estava em choque. Pai, ela disse que se a gente ficar do seu lado, ela vai garantir que a gente nunca mais tenha dinheiro para a faculdade. Que vai contar para todo mundo que a gente é mentiroso igual você. Que vai destruir nossa reputação na escola. É aí que percebi a extensão do controle que ela exercia sobre nossos filhos. Durante anos, ela os condicionou a acreditar que qualquer coisa boa nas suas vidas, educação, casa, segurança financeira, aceitação social, dependia da aprovação dela. E que essa aprovação estava condicionada à lealdade absoluta, mesmo que isso significasse ignorar a própria realidade. Mas adolescentes são mais espertos do que ela calculou. Nosso filho do meio, de 16 anos, me perguntou, pai, se mamãe está falando a verdade, por que ela precisa ameaçar a gente para acreditarmos nela? Se você fosse realmente o problema, não seria óbvio para todo mundo? Essa noite foi a primeira vez em anos que tive meus 3 filhos comigo ao mesmo tempo, todos sabendo a verdade. Foi libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Libertador porque finalmente não precisava mais fingir que nossa família era normal. Aterrorizante porque sabia que ela não ia aceitar perder o controle sobre eles sem uma guerra. E eu estava certo. Esta manhã, acordei com dezenas de mensagens de números desconhecidos. Aparentemente, ela criou vários perfis falsos nas redes sociais e está espalhando que eu sequestrei meus próprios filhos, que estou mantendo eles contra a vontade, que sou perigoso e instável. Mas desta vez ela cometeu um erro. Uma das mensagens veio do telefone de nossa vizinha, uma senhora de 70 anos que mal sabe usar o WhatsApp. Quando liguei para ela perguntando sobre a mensagem, ela ficou confusa. Em que mensagem, querido? Eu não mandei mensagem nenhuma. Aparentemente, ela havia roubado o telefone da vizinha e estava usando para me ameaçar, fingindo ser outras pessoas. Quando confrontei nossa vizinha com o print da conversa, a reação foi de horror puro. Em Jesus Cristo, que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Agora tenho mais uma evidência da instabilidade dela, mas também mais uma pessoa que ela vai tentar destruir por estar do meu lado. Nossa pobre vizinha, que só queria viver em paz seus últimos anos, agora vai ter que lidar com uma sociopata que se sente traída por ela. A verdade é que estou começando a entender que não há limite para o que ela é capaz de fazer quando se sente ameaçada. E perder o controle sobre os filhos, para ela, a maior ameaça possível. Eles eram as ferramentas mais poderosas que ela tinha para me manter na linha, e agora essa ferramenta virou contra ela. Não faço ideia do que vem a seguir, mas sei que vai ser pior do que tudo que já passou. 6 meses se passaram desde aquela audiência, e finalmente posso dizer que a verdade prevaleceu, mas não da forma que eu esperava, e certamente não sem um preço que jamais imaginei pagar. A queda dela começou quando ela cometeu o erro fatal de subestimar a própria arrogância. Depois de perder nossos 3 filhos, ela entrou em uma espiral de desespero que a fez abandonar qualquer pretensão de sutileza. As máscaras caíram completamente. Ela começou a me perseguir de forma cada vez mais descarada. Aparecia no meu trabalho gritando que eu havia roubado seus filhos, ligava para meus clientes inventando histórias sobre minha instabilidade mental, chegou ao ponto de furar os pneus do meu carro na frente de câmeras de segurança. Mas foi quando ela tentou subornar a secretária da escola dos nossos filhos para plantar drogas no meu carro durante uma reunião de pais que ela finalmente se enforcou com a própria corda. A secretária, uma mulher íntegra de 50 anos, ficou tão chocada com a proposta que gravou toda a conversa e me procurou no mesmo dia. Senhor, em 20 anos trabalhando com famílias, nunca vi nada parecido, ela me disse, visivelmente abalada. Sua ex-esposa me ofereceu R$ 5.000 para colocar um saquinho de cocaína no seu carro e depois ligar para a polícia. Quando eu me recusei, ela me ameaçou, disse que ia inventar que eu estava molestando as crianças da escola. A gravação foi diretamente para meu advogado e para a polícia.
Dessa vez, não havia como ela se fazer de vítima. Era sua própria voz propondo um crime, sua própria voz fazendo ameaças. Quando os policiais foram à casa dela com o mandado de prisão, ela tentou mais uma vez representar o papel de mulher frágil e perseguida. Não funcionou. Na delegacia, quando confrontada com a gravação, ela finalmente explodiu de verdade. Xingou os policiais, me chamou de todos os nomes possíveis, ameaçou destruir qualquer um que ousasse ficar contra ela. Foi nesse momento que todos viram quem ela realmente era, não uma vítima traumatizada, mas uma pessoa genuinamente perigosa. Mas a verdadeira vingança não veio de mim. Veio das próprias pessoas que ela havia manipulado durante anos. A primeira foi sua melhor amiga, aquela que sempre confirmava suas mentiras e a apoiava em tudo. Descobriu que minha ex-esposa havia tentado seduzir o marido dela durante uma festa no ano anterior. Não apenas isso, descobriu que ela havia gravado áudios íntimos do casal através de um celular escondido no quarto de hóspedes da casa deles, planejando usar como chantagem se algum dia precisasse. 20 anos de amizade jogados no lixo, ela me procurou para pedir desculpas. Ela me fez mentir para você, me convenceu de que você era violento, me usou para validar histórias que eu sabia que eram estranhas. Mas eu nunca imaginei que ela fosse capaz de fazer isso comigo também. Uma por uma, as amigas que formavam sua rede de apoio começaram a descobrir que também haviam sido vítimas. Uma descobriu que ela havia espalhado boatos sobre seu casamento para outras pessoas. Outra percebeu que informações confidenciais que havia compartilhado com minha ex-esposa tinham sido usadas para prejudicá-la profissionalmente. Uma terceira encontrou evidências de que ela havia tentado sabotar seu relacionamento com o filho. O padrão era sempre o mesmo, ela coletava informações íntimas das pessoas próximas, fingindo ser uma amiga prestativa, e depois usava essas informações como armas quando sentia necessidade. Cada amiga que descobria a verdade se tornava mais uma testemunha do caráter dela. Mas foi quando a mãe dela finalmente falou que toda a narrativa sobre a infância traumática começou a ruir. A senhora, já com mais de 70 anos, apareceu na minha porta uma tarde, visivelmente constrangida. Eu não conseguia mais ficar quieta, ela me disse. Minha filha sempre foi problemática, desde pequena. Mentia compulsivamente, manipulava as pessoas, machucava animais. Eu tentei conseguir ajuda para ela quando era criança, mas ela sempre conseguia convencer os terapeutas de que eu era o problema. A verdadeira história da infância dela era muito diferente da versão que eu conhecia. Sim, os pais se separaram quando ela era pequena, mas não houve abandono nem abuso. A mãe, uma mulher simples mais trabalhadora, fez de tudo para dar uma vida decente para a filha. O padrasto era um homem bom que tentou ser um pai para ela. Ela é que rejeitou tudo, a mãe continuou, com lágrimas nos olhos. Qualquer carinho, qualquer limite, qualquer tentativa de educá-la era vista como abuso. Quando ela tinha 15 anos, inventou para os assistentes sociais que eu a agredia. Passei 2 anos lutando para provar minha inocência enquanto ela ia de casa em casa contando história diferente para cada família que a acolhia. A mãe me mostrou relatórios antigos de psicólogos, assistentes sociais, professores. Todos documentavam o mesmo padrão em uma adolescente extremamente inteligente e manipuladora que sabia exatamente como jogar com as emoções dos adultos para conseguir o que queria. Quando ela te conheceu na faculdade, eu pensei que finalmente ela tinha encontrado alguém que ia conseguir ajudá-la a mudar, a senhora me disse. Você parecia ser um rapaz bom, trabalhador. Eu rezava para que o amor de vocês a curasse. Mas agora eu vejo que ela só estava procurando a próxima vítima. Com essas informações, meu advogado conseguiu construir um caso sólido que mostrava um padrão de comportamento que vinha desde a adolescência. Não era uma mulher traumatizada que reagia de forma inadequada, era uma pessoa com transtorno de personalidade que havia passado a vida inteira usando e descartando pessoas. O processo criminal por tentativa de falsificação de provas e ameaças foi apenas o começo. Uma por uma, as pessoas que ela havia prejudicado ao longo dos anos começaram a se manifestar. Ex-colegas de trabalho que haviam sido sabotados por ela, vizinhos que haviam sido vítimas de suas mentiras, até mesmo pessoas da faculdade que lembravam de situações estranhas envolvendo ela. O que mais me impressionou foi descobrir que o suposto abuso sexual que ela sofreu na faculdade também era mentira. O rapaz em questão, que hoje é um advogado respeitado, guardou todas as mensagens da época. Era ela quem o perseguia, quem inventava encontros românticos que nunca aconteceram, quem depois espalhou que havia sido forçada quando ele a rejeitou. Ela destruiu minha reputação na faculdade, ele me contou quando soube do caso. Tive que mudar de curso, perdi amizades, quase desisti de estudar direito. Durante anos carreguei a culpa de algo que nunca fiz, me perguntando se eu realmente tinha feito alguma coisa errada sem perceber.
Hoje, ela está cumprindo pena de 2 anos em regime semiaberto. Perdeu a custódia dos filhos definitivamente, está proibida de se aproximar de mim ou deles, e vai ter que pagar uma indenização por danos morais que vai comprometer o resto da vida financeira dela. Mas a verdadeira justiça não veio dos tribunais. Veio do isolamento social completo em que ela se encontra. Todas as amigas a abandonaram. A família extensa, que antes a apoiava, agora evita qualquer contato. Na cidade onde ela construiu sua reputação de mulher forte e guerreira, agora todo mundo sabe quem ela realmente é. Meus filhos estão em terapia, todos os 3, tentando processar o que viveram. É doloroso ver crianças tão jovens tendo que lidar com o fato de que foram criadas por alguém incapaz de amor genuíno. Mas eles são resilientes, e a cada dia percebo como eles estão mais leves, mais espontâneos, sem a tensão constante que marcava nossa casa. Nossa filha mais velha me disse algo que resumiu bem toda essa experiência. Pai, agora eu entendo por que nossa casa sempre pareceu meio falsa, como se estivéssemos todos representando uma peça de teatro. Era porque um dos atores principais estava sempre mentindo. Quanto a mim, ainda estou me recuperando. 20 anos de gaslighting não se superam da noite para o dia. Às vezes ainda me pego duvidando da minha própria percepção da realidade, ainda sinto aquele impulso automático de pedir desculpas quando não fiz nada errado. Mas pela primeira vez em décadas, acordo sem aquele nó no estômago. Posso conversar com meus filhos sem ter que pesar cada palavra, temendo que seja mal interpretada. Posso ter amigos sem ter que justificar cada encontro social. Posso, simplesmente, existir sem ter que provar constantemente que mereço tratamento básico de dignidade humana. A vingança que ela sofreu não foi planejada por mim. Foi consequência natural de uma vida inteira de mentiras e manipulações que finalmente desmoronaram. O castelo de cartas que ela construiu ruiu não porque eu o derrubei, mas porque ele nunca teve fundações sólidas para começar. E sabe o que é mais irônico de tudo? Agora que ela perdeu tudo, filhos, casa, dinheiro, reputação, liberdade, ela finalmente está experimentando o que é ser realmente vítima de alguém. Vítima das próprias escolhas, vítima das consequências dos próprios atos, vítima da própria personalidade doentia. Talvez, pela primeira vez na vida, ela esteja sentindo o que eu senti durante 20 anos. E talvez isso seja a única forma de justiça realmente adequada para alguém que passou a vida fazendo outras pessoas sofrerem o que ela agora sofre sozinha na sua cela, com todo o tempo do mundo para refletir sobre as escolhas que a trouxeram até ali. A vida continuou. Eu continuei. E finalmente, depois de décadas, posso dizer que sou verdadeiramente livre.